E os que querem seguir a Cristo piamente, ou seja, fielmente, padecerão perseguições. Você vê aí que até o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelo seu próprio povo, os judeus. Não aceitaram Jesus, não aceitaram. Porque Jesus nasceu pobre, uma família pobre, e veio pobre. Mas aí, porque Jesus veio pobre, eles não aceitaram. Não aceitaram. Eles queriam um grande rei que fosse um forte dominador, império, né, de rei, carnal. Não aceitaram Jesus manso e humilde. E Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das coisas que me mantém de pé, irmão, é, por exemplo, no tocante à oração, quando a gente vai orar, o milagre não acontece. As pessoas passam 3, 4 anos, até 10 anos orando por uma causa e aquele milagre não acontece. E aí ele fica aflito a ponto de desistir tanto da oração quanto da fé, renunciar a Jesus Cristo e voltar para o Egito, a vida velha de pecado. E aí, o que acontece? Vai procurar uma pessoa para se consolar. Irmão, ele faz tantos anos, irmão, que eu oro por tal problema e esse milagre não acontece. Parece que Deus se esqueceu de mim, irmão. Parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não me ouve. Isso é blasfêmia contra Deus. E aí o outro irmão, burro dentro do evangelho, né, não sabe de nada, não conhece a verdade, aí tenta consolar ele com heresia, dizendo assim: irmão, descanse no Senhor, descanse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que eu não aceito, eu não admito, irmão, é quando hipocritamente a pessoa fala milhões de heresias, dizendo: irmão, é porque não chegou o tempo ainda, tudo é no tempo, tudo é no tempo, uma fava. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 ao 6, diz assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Mas observe aí, irmão, que quando a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, a Bíblia especifica qual é o propósito que tem um determinado tempo para ele. É o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de abraçar, o tempo de separar do abraço, o tempo de amar, o tempo de odiar, o tempo de comprar, o tempo de vender, o tempo de apanhar, o tempo de botar fora o que se apanhou. Mas observe aí que não tem na Bíblia, em canto nenhum, um versículo escrito assim: olha, tempo de orar e tempo de receber a bênção da oração. Isso não existe, irmão, isso é heresia. O que impede o povo receber a bênção da oração é o que está escrito em Isaías 59, quando a Bíblia diz assim, diz que Deus não está surdo para que não ouça, nem cego para que não veja, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Aí ele diz assim: mas as suas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos veja nem vos ouça. Isso é o que impede o homem de receber a bênção da oração. Não perdoam, não amam, não abraça, e inflige a palavra de Deus quando Deus diz assim no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas no final do Salmo 133 ele diz assim, ó, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a bênção vem mediante a união. Não adianta você passar a semana inteira orando para receber uma bênção se você vive desunido. Não adianta, você vai ver lá em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, se despedindo do seu povo e da igreja, para voltar ao Pai de onde ele veio, porque para ele teria que voltar. Ele disse, Pai, eu te peço, não que os tire do mundo, mas que o livre do mundo, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu te peço, Pai, que os una, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Mas hoje em dia os crentes de hoje não querem, irmão. Aqui em Pernambuco, eu não sei aí na Paraíba, nem no Ceará, nem no Rio de Janeiro, não sei como é que é. Mas aqui em Pernambuco é assim. Aqui tem a Assembleia de Deus Belém, a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus Abreu e Lima, a Assembleia de Deus Campo do Guará, Campo de João Pessoa, Paraíba, a Assembleia de Deus, meio mundo de Assembleia de Deus. Eu sei que eu sentado aqui com um caderno lá na mão, eu apurei 14 tipos de Assembleia diferentes. Nenhuma se abraçam. Os pastores da Madureira, os pastores da Belém, os pastores da Missão, Assembleia de Deus Missão, os pastores da Abreu e Lima, os pastores da Campo do Guará, não se amam, não se abraçam. Não se abraçam. Eu duvido. Veja, irmão, converse com o seu pastor aí onde o senhor congrega e pergunte a ele se ele quer convidar o pastor de qualquer uma dessas igrejas que eu citei. Aqui em Pernambuco, né? O senhor vem para Pernambuco, escolhe uma delas para congregar e converse com o pastor no dia de festa da igreja. O pastor, vamos convidar o pastor da Assembleia de Deus Madureira, da Assembleia de Deus Abreu e Lima, da Assembleia de Deus Campo do Guará. Eu dou meu pescoço para cortar se ele disser que aceita, pastor. Viu, irmão? Eu dou meu pescoço para o senhor cortar.
do Acaratabef. Aqui em Pernambuco, ele se pode até aceitar, mas o pastor presidente não vai permitir. Se ele for, o pastor vai ficar observando ele como rebelde, desobediente, porque, irmão, a Bíblia diz que ela própria, a palavra de Deus, é a nossa única regra prática de fé e conduta, e o que diz passar procede do maligno. Mateus capítulo 5, Jesus diz isso. Sendo que hoje não estão mais doutrinando a igreja do Senhor, o povo de Deus, com a palavra de Deus. Criaram aí normas de homens corruptos de entendimento, o regimento interno da igreja, o estatuto interno, como Paulo diz lá em Timóteo, né? Que os homens se tornarão amantes de si mesmos e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Fábula é isso aí, regimento interno, né? E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Doutores conforme as suas próprias concupiscências são isso aí, formar a mesa diretora da igreja e pintar miséria na igreja. Proibir irmãos de visitar outras congregações, proibir irmãos de namorar com irmãos de outras igrejas. Isso é satanismo, irmão, porque satanismo não é só viver metido com feitiçaria. À medida que alguém põe separação e divisão entre irmãos, é satanismo. Veja aí, a Bíblia diz que Davi contou e enumerou as tribos de Israel e por isso pagou preço, pagou alto preço, irmão. Hoje os pastores estão fazendo a mesma coisa, contando e enumerando a igreja e dividindo. E diz que quando o irmão sai para visitar outra igreja, ele diz que está comendo em outro pasto. Vai voltar cheio de carrapicho, chamando a doutrina do Senhor de carrapicho. Isso não existe. Isso não existe. Chamando de erva daninha, isso não existe. Mateus capítulo 15, Jesus diz assim, e o Pai arrancará toda a semente que ele não plantou. Semente aí são as pregações. Ele não tem a parábola do bom semeador, né? Aquela semeadura ali é a palavra. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus disse, se o teu irmão errar, vai tu ter com ele. Mas aí inventaram essa tese, deixa o pastor com Jesus. O pastor pode pintar miséria, mas ninguém pode a ele repreender. Enquanto que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, diz, melhor é o jovem sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, nem aceita a repreensão. Então, irmão, eu sou do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não do evangelho dos homens corruptos do entendimento. Eu tenho chamada para pastor, estou candidato ao diaconato, só não fui consagrado ainda porque os pastores são rebeldes, se acham donos da obra. Amém?